Olá pessoal, aqui Miquel Souza do canal Jogos no Tabuleiro. Hoje vamos fazer aqui mais uma conversa e temos connosco, comigo, a uma distância, mas sempre muito perto, aqui o Bruno Ribeiro. E com ele vamos falar de... Pelos vistos, gamificação, boa noite. Eu pensava que íamos falar de jogos narrativos. Pá, não. Não és o Isso, Bruno dos isso... jogos narrativos, pá. Ganda piada. Tiraste-me o prazer de poder dizer isso há pouco. Eu sabia. Não, por acaso é uma coisa interessante. Já ouvi outras pessoas dizerem que o Bruno dos jogos narrativos, e na realidade jogos narrativos é apenas uma pequena parte daquilo que eu faço. Por isso é interessante tentar desmistificar um bocadinho isso. Vamos ver se é possível. Havemos de lá chegar, havemos de lá chegar. Então, como o Bruno disse, vamos falar aqui hoje de o lado sério dos jogos, que é em si um contrassenso, porque nós não queremos nada que os jogos sejam sérios, porque senão deixam de ser interessantes, não é? No entanto, queremos que sejam sérios ao mesmo tempo. E isto é uma dualidade e por isso é que vamos falar aqui hoje de gamification, ou gamificação, ou ludificação. Ludificação. Grandes debates, grandes guerras à conta destes termos. E os serious games, se é cá quem diga também jogos sérios. Mas ainda não está muito, não é muito polémica esta diferenciação. Ainda nos mantemos bastante no inglês. Eu acho que tens Mas, na tua mão, Miquel, porque eu considero-te, e acho que grande parte das pessoas que ouvem este canal, consideram-te a pessoa que domina os serious games em Portugal. Domina no sentido em que fala mais, em que se expõe mais, em que traz-os para a rua. Ou seja, tu és a pessoa certa para fazeres aquilo que o André, quando nós estávamos no Rola Iniciativa, fez durante um ano seguido, que foi todos os dias, foi à Wikipédia e mudou role-playing games para jogos narrativos durante um ano, porque havia alguém que ia lá emendar. E durante o ano ele teve a fazer isso, ao ponto de que a partir do momento em que nós ganhámos a luta, em que a pessoa se fartou, passaram a ser jogos narrativos. Por isso tu podes escolher o nome que quiseres dar. Acho que tens, acho que tens essa possibilidade, Miquel. Dou-te a permissão. agradeço, ainda por cima, vindo do Bruno dos jogos narrativos. Ainda dá mais crédito a isto, Mas pronto, vamos debater aqui estes temas, porque isto são assuntos, aliás, como estamos aqui a fazer na nossa preparação de 5 horas que tivemos a preparar isto, não é? 5 horas a preparar, tivemos aqui a falar que, de facto, existe aqui alguma confusão de termos. E eu gostava de ouvir a tua opinião sobre isto. Afinal, o que é para ti, ou o que é que tu achas que é na globalidade, e o que é para ti a gamificação, e depois os serious games? Sim, realmente há uma confusão de termos e muitas vezes as pessoas mesmo que fazem a gamificação também se confundem. E para mim a gamificação é a utilização de elementos de jogos, quer sejam mecânicas, narrativas, dinâmicas, etc., que são utilizadas para resolver problemas, mudar comportamentos ou envolver pessoas. Ou seja, tem que ter um objetivo, um propósito. E isso é fácil de dar um exemplo quando nós temos, por exemplo, uma empresa, estamos a utilizar gamificação para resolver problemas de empresas, em que pedem-nos para nós resolvermos queria ter aqui gamificação na empresa, para melhorar as pessoas, para dizer que temos. E nós perguntamos, mas qual é que é o problema que vocês querem resolver? E as pessoas não sabem. Por isso, quando as pessoas não sabem, significa que a gamificação não vai resultar. Por isso, ela tem mesmo que resolver um problema, tem mesmo que ter um objetivo, tem mesmo que ter um ponto onde nós possamos verificar quais é que são as melhores mecânicas e as melhores dinâmicas para que esse problema possa ser resolvido. Por Eu outro lado, estou aqui mind-blowing, não é? Explodir. O quê? Há empresas que pagam para ter estas coisas? sim, e lá está. A ideia não é que o nosso emprego passe a ser um jogo de todo, porque gamificação não é um jogo. É, é simplesmente a utilização dessas mecânicas para melhorar a performance, para envolver pessoas, para resolver um problema específico ou até mesmo para, a longo prazo, atingir objetivos maiores de KPIs. Aliás, performance de objetivos da empresa, quer sejam eles. Pronto, Traduz lá isso. para sermos mais leigos, assim. No entanto, como é que eu vejo os serious games? Os serious games é a utilização de um jogo, em que a utilização total desse jogo
é para um objetivo sério, ou seja, para resolver um problema, mas nós estamos realmente a jogar alguma coisa com uma estrutura, com a definição do que é um jogo na mesa, mas em vez de estarmos a jogar um jogo com as regras que o jogo foi criado, ou em vez de estarmos a jogar um jogo que foi mesmo criado para aquele momento sem ter a parte fã por trás, ele está lá na sua totalidade. Ou seja, não são pequenos elementos, eles podem ser elementos de vários jogos para alimentar aquele problema, para resolver aquele problema, mas estamos a jogar um jogo. E agora diz-me tu, Bruno, não, se calhar não é isso. Diz-me tu. Não, por acaso concordo totalmente contigo nisto. Tem que haver, eu acho que nos Serious Games tem que haver mesmo um jogo ou seja, tem que haver mesmo essa utilização. Na gamificação não é necessário. Aliás, tu podes identificar, provavelmente na teoria daquilo que já lestes, que as mecânicas mais utilizadas é points, badges and leaderboards, pontos, crachás e rankings, que são aqueles que nós acompanhamos mais vezes na nossa vida, não é? Quando tu estás na escola, tens uma nota e és colocado de 0 a 20, és comparado uns com os outros, certo? Meu malandro, estás-me a antecipar a pergunta. Pá, como tu disseste, não temos guião. Vamos ver se chegas onde eu queria perguntar. Pronto, e tens os crachás, que é quando tu ganhas o corta-mato, né, e recebes, ficaste em terceiro, então levas uma medalhazinha, e os pontos do tipo, ok, toma lá um pontinho só para te... Boa, hoje portaste-te bem, levas uma estrela, levas uns 3 pontos e sobes. E isso é o que toda a gente considera a base da gamificação, e que neste momento, para mim, aliás, neste momento, desde 2013, que está completamente ultrapassada, embora seja o que quase toda a gente usa. Porquê? Porque estávamos a falar isto antes de entrarmos no ar, acho que na terceira hora. A gamificação pode estar em qualquer sítio, podemos utilizá-la em muita coisa, mas as pessoas não conhecem muito bem o que é que aquilo significa, então a primeira coisa que elas veem à cabeça é aquilo que elas estão habituadas a ver. E quando nós dizemos assim, não, e que tal modificarmos as coisas e mostrarmos outro tipo de mecânicas, e damos alguns exemplos, elas ficam assim, o quê? Então, se eu fizer 120% da minha performance durante 2 meses, a UI da aplicação muda? Então, não era fixe? Teres tipo, ficava verde, a deitar raios? Totalmente diferente. Então, mas eu posso ter resultados em real time, sim, como se fosse o FIFA, né? Estás a jogar contra outra pessoa está a responder àquilo que estás a dizer. Isso parte do princípio em que as pessoas não acreditam, ou não creem, ou ainda não ainda não levaram o cérebro para que os jogos têm realmente um poder que não pode ser colocado de parte. E acho que nós os dois, e outras pessoas que também são bem importantes nestes campos, temos na nossa mão a possibilidade de mostrarmos às pessoas o valor que os jogos têm, não é só para estarem na estante e servirem de um bom wallpaper como tu tens. Não é só para terem na mesa e envolvermos amigos. Eles podem realmente ter uma função interessante ao ponto de serem ferramentas para ensinar, serem ferramentas para modificar comportamentos em empresas e atingirem resultados maiores. E se nós não pudermos mostrar isso com casos na parte de teoria ou casos reais na parte prática, então isso vai ser difícil. Por isso temos aqui uma boa vantagem, porque já estamos no caminho de o fazer, para conseguirmos mostrar às pessoas esse poder que os jogos têm. Qual é que era a tua pergunta? Desculpa lá. A minha pergunta é, eu vejo por aí muitas coisas que se dizem que são projetos de gamificação. E vejo imensas pessoas a gamificar coisas. E é que sempre badges, rankings e falta-me o outro. Pontos. E pontos. E vejo sempre isto. No entanto, tu já respondeste a isto, disseste claramente que não é isto. E a questão é, onde é que entram as mecânicas de jogo nisto? Né? Isto não são mecânicas de jogo. E os jogos, são sistemas, e eles só são interessantes porque são baseados nos utilizadores. E os utilizadores interagem com o jogo através das mecânicas. Sem isso, criando as dinâmicas. Exatamente. Sem isso não são jogos, são outras coisas. E não são gamificação, são sistemas de avaliação, vamos lá. São elementos, apenas, que estão a pairar. São resultados.
Um exemplo que eu costumo dar, e é um debate mais ou menos intenso dentro desta área dos jogos, é que, por exemplo, o set collection. Dizem que o set collection é uma mecânica. E eu diria, quanto muito é uma mecânica secundária. Porque tu não fazes set collection. Tu não fazes. Tu fazes action, tens action points, tens seleção de cartas, pões tiles, e daí é que resulta o set collection. Tu não fazes o set collection. Não fazes, tens de ter uma mecânica que te ajuda a fazer o set collection. Portanto, é uma mecânica secundária. Eu quase diria que ela nem sequer é uma mecânica, é uma categoria. Sim, ou seja, porque envolve muita coisa lá dentro. Exatamente. Não é uma coisa que viva sozinha. Ela sozinha não é nada. Mas está em quase tudo. Sim. É uma categoria extremamente grande. É como se tu andares para trás, tudo é action points. Não é? Sim. Tudo. É tudo. Só que os action points podem estar limitados no tempo, podem estar limitados no espaço, podem estar associados a outras coisas. Portanto, tudo é action points. Quer seja um jogo em tempo real ou um jogo por turnos, mas é tudo action points. Portanto, isto das mecânicas tem muito que se liga. Por isso é que não é só os rankings, os pontos e os badges, não é isso? Sim. É muito mais. É muito mais. E tu falaste de uma coisa. É isso que dá significado às coisas. É a mecânica. É fases e aquilo representa algo. E para a tua a pessoa. ação, para a ação, e que te influencia o sistema de jogo. Sem isso, não é interativo, não é um jogo. Não. Eu vou dizer que na Fractal Mind, onde eu trabalho, nós obrigamos-nos, faz parte do nosso dia a dia, que nós não criamos uma solução para um problema sem ouvir os utilizadores. Isto porquê? Porque a partir do momento em que nós somos considerados uma software house, não é? Em que nos dão um problema, nós vamos para o Zimbábue e vamos fazer durante 6 meses uma solução. Quando apresentamos a solução 6 meses depois, ela não é aplicada àquelas pessoas. Ou porque já se foram embora, ou porque o negócio mudou, ou porque o objetivo não é aquele. Porquê? Porque nós não sabemos quem é que são os end users, as pessoas que que vão utilizar a solução que nós acabamos de criar para elas. Por isso, quando nós estamos a trabalhar a gamificação, nós trabalhamos de uma forma cooperativa. E esta cooperação significa que as pessoas que vão estar presentes como end users nas sessões que nós fizemos com eles vão ser também as early adopters da solução, ou seja, nós vamos olhar, perceber o negócio, vamos falar com as pessoas que vão utilizar a solução, não são os CEOs. Os CEOs pedem, né? Olha, eu preciso ter mais 10% de lucro no final do ano, um objetivo comercial. Mas depois nós vamos ter com as pessoas e nós perguntamos assim, ok, precisamos aumentar 10% a vossa performance. É possível? Como? O que é que vocês precisam para aumentar? E as pessoas dizem-nos, nós precisamos de cadeiras novas. E a realidade é um choque, ou seja, o CEO quer mais 10 milhões na conta da empresa para poder investir e eles querem cadeiras novas. E então nós temos que alinhavar aqui o centro e tentar procurar quais é que são as recompensas ideais para estas pessoas, o que é que as motiva, temos que criar perfis de personas, um pouco também como nós fazemos nos jogos de tabuleiro quando estamos a desenhar, não é? Temos que testar com várias pessoas para poderem perceber se a fã está em todos, ou onde é que as diferentes pessoas encontram a fã nesses protótipos, nesses jogos, e se nós não ouvirmos essas pessoas, não vai valer a pena. Um exemplo, para fazer isto real. Fomos para o Porto para uma empresa grande. A empresa tinha-nos dado uma ideia de que gostava de fazer algo que pudesse ler os resultados das pessoas e melhorar a sua performance durante mais ou menos um ano. Era o previsto, que era para ver como é que evoluía. Deu-nos um tema para o ar, porque era um tema que tinha saído de uma ideação que eles fizeram internamente, que era o futebol, e nós adoramos futebol. Toda a gente gosta de futebol, entre aspas. Nós começámos a desenhar a ideia, mas depois falámos com os utilizadores e apercebemos que na característica da empresa 88% eram mulheres. E eram uma empresa que tem à volta de 3.000 a 4.000 pessoas. E é muito difícil que toda a gente goste de futebol. Então nós fizemos uma edição, na edição, por consequência... É outra coisa. Não, saiu uma coisa totalmente diferente. 90% eram mulheres. E eu sei, ok, está parecido com aquilo que é a caracterização da empresa, e saiu o tema de viagens.
Ou seja, totalmente diferente àquilo que era a expectativa das pessoas dos gestores de projeto. Pronto. Por isso, se nós não ouvirmos os utilizadores, as soluções de gamificação não resultam. Tal exatamente como tu disseste. Ou seja, muitas das empresas que utilizam a gamificação indicada como point badges and leaderboards é porque aquilo são elementos fáceis de integrar e que toda a gente reconhece. Ou seja, está quase tão claro que nem sequer precisa de user research. Ou seja, não precisamos perguntar às pessoas se conhecem aquelas mecânicas, elas vão lá estar, as pessoas podem utilizar ou não utilizar, é-lhes indiferente, mas eles têm um produto gamificado. Eu posso considerar que é um bocadinho triste, sim, porque as pessoas merecem mais, né? Mas é uma realidade e que nós vamos tendo que lidar com isso, porque isso cria produtos muito mais rápidos, obviamente, do que estar a pensar no que as pessoas precisam. No fundo, vocês estão a seguir as metodologias do design participativo. Design thinking. Yeah. Falaste então deste design participativo. O que é curioso, e eu acho que não é por acaso, é que depois, se nós formos fazer uma análise daquilo que mudou no contexto dos jogos analógicos, é o facto de, com a exceção nos anos 70 dos role-playing games, que vem introduzir o elemento cooperativo. Porque eles partem inicialmente dos wargames, em que eram claramente jogos de conflito, e depois criam esta noção de uma narrativa e da possibilidade de ir em conjunto fazer uma missão, uma demanda, o que quer que fosse, e introduz um elemento cooperativo, que é algo que depois, nos Eurogames, mais ou menos nos anos 80, nós vamos ter também nos jogos através do conflito indireto. E até temos agora os jogos totalmente cooperativos. Tu achas que essas coisas são úteis para nós implementarmos um próprio processo de gamificação ao sabermos como é que funcionam os jogadores em contexto de participação colaborativa num jogo? Isso ensina-nos a desenvolver depois mais produtos? O que é que tu achas disso? Ou alguma vez pensaste nisso? Sim, eu acho que resulta porque existem casos práticos para isso. Ou seja, quando nós estamos numa sessão de ideação, nós utilizamos o processo de design thinking e um dos processos é jogar, é colocarmos no mindset de game design. Ou seja, pormos um jogo na mesa e jogarmos o jogo para que eles possam entender. Ok, eu vou utilizar mecânicas de gamificação, o que é um jogo? Então pomos o jogo na mesa e é um jogo colaborativo. Por isso, esta evolução que houve desde os jogos nativos 70s, 80s e que agora já temos os grandes colaborativos que saem todos os anos, a pandémica então tem versões para tudo, eu acho que podem ser grandes ferramentas para nós colocarmos em sessões ou para nós retirarmos algumas ideias do que é que poderá ser um processo colaborativo ou como é que nós podemos envolver várias pessoas para desenhar um sistema de gamificação ou um serious game para que eles possam, com algum objetivo, chegar a algum lado. Sim, acho que seria uma coisa bastante interessante. Por acaso, acho que esteve na calha nós fazermos um jogo de tabuleiro para ensinar design thinking, mas acho que nunca chegava a avançar e era uma coisa que era fantástica, porque obviamente que ia ter que ser um processo colaborativo, ou seja, que todos os jogadores que estivessem à mesa teriam que estar a pensar para o mesmo e focados no mesmo desafio, por isso sim. Há um professor do IAD, o Rui Patrício, com quem eu costumo colaborar, que criou mesmo um jogo desses que se chama o ADA Chef, e a temática da culinária, em que estão realmente a fazer um processo de design thinking, e o dele é uma gamificação, porque é a gamificação do processo de design thinking, embora por vezes pareça um serious game, está ali no limite. Sobre isto, indo um pouco mais fundo, então, ao experimentarmos estes jogos, o que é que te parece de depois das pessoas experimentarem um jogo, ser mais fácil explicar-lhes até que ponto é que as mecânicas é que fazem a diferença nos processos? Sentiste alguma vez isso? Que precisaste de colocar as pessoas a jogar um jogo para elas perceberem então aqueles elementos que são as pecinhas que nós trabalhamos depois para construir soluções de serious games ou de gamificação? Sim, aliás, eu acho que sempre que nós entramos dentro de um projeto, nós temos que explicar às pessoas o que é que são os jogos, o que é que são jogos, primeiro, explicar o que é que são gamers, ou seja, porque as pessoas não se sentem à vontade a dizer que vão para o trabalho jogar. Ou seja, o facto de haver um processo de gamificação, as pessoas tendem a dar um passo atrás e colocar essa barreira inicial que eu não gosto de jogar. E depois nós perguntamos, ok, tem algum jogo instalado no telemóvel? E
toda a gente tem um jogo instalado no telemóvel, toda a gente. A ideia de não ter jogos é velha já. E as pessoas acabam por perceber, ok, aquilo também é um jogo, eu faço isto de uma forma muito leve, nem não levo isto muito a sério, mas realmente jogam. Então quando nós começamos a dar exemplos de como é que os jogos podem dar alguma coisa de valor àquilo que elas são, ou seja, a criação de soft skills, ou a criação de neuroplasticidade, modificar a neuroplasticidade e ficarem mais hábeis a resolver problemas, elas começam então a querer. O exemplo mais fácil de dar, que te posso dar aqui, é quando nós apresentámos um slide que falava sobre World of Warcraft, já é um jogo antigo, 2004, milhões e milhões de pessoas, as horas todas somadas são 5 bilhões de anos, que é muito mais do que toda a humanidade, e nós mostramos um ecrã em que está a visão de um clan leader, ou seja, de um raid leader, que tem uma série de grupozinhos à volta. O ecrã está quase... não se dá para perceber quase nada, é tanta informação, mas tem as várias equipas à volta, são 30 pessoas a jogar ao mesmo tempo com ele está a liderar. Cada equipa tem 5 elementos e ele está a comunicar em inglês, porque aqueles são várias pessoas de vários países. Eles têm um objetivo em comum, que é destruir um mal, têm um tempo que lhes indica que é um countdown, que lhes dá uma obrigação de serem coordenados. E eu digo, ok, quais é que são as valências que este jogo está a dar a esta pessoa que está aqui? Acham que ele tem que comunicar? Sim. Comunicação. Trabalho em equipa? Sim. Liderança? Sim. Gestão de conflito? Sim. Drive para um objetivo? Sim. Ok. Esta pessoa que está aqui tem 13 anos. E as pessoas entram naquele mate que tem 13 anos, como assim? Sim. Há pessoas aqui que têm 30, 40 anos e a pessoa que está a liderar é um miúdo de 13 anos que está em Arkansas, ou no Texas, ou no Japão, e que está neste momento a liderar o que é uma pequena média empresa. E estas skills podem advir de jogos. As pessoas não as utilizam no seu currículo. E quando nós começamos a explicar isto às pessoas, elas começam a sentir: ok, então vamos lá ouvir o que é que vocês têm para dizer. E quando nós depois pomos um jogo à frente e dizemos, olha, vamos jogar o jogo do Galo, que é a maneira mais simples, é o jogo mais rápido de pôr na mesa para as pessoas perceberem. Ele joga umas quantas vezes e depois nós, ok, vamos partir o jogo ao meio e vamos adicionar regras. Inventem regras que possam adicionar a este jogo que modifiquem o jogo. E assim que eles começam a entrar nesse mindset de game designers, eles começam a perceber que o tirar e colocar pequenos elementos modificam o jogo de uma forma que torna-o mais complexo ou menos complexo para um objetivo. E quando eles, de uma maneira aleatória, criam um elemento para dentro do jogo, eu pergunto, então, mas porquê é que colocaram esse elemento? E eles, nós colocámos mais linhas porque queríamos jogar mais vezes. Ok, o que é que isso significa quando estamos numa empresa? Ou seja, se tu adicionas mais ações para tu fazeres, estás a colocar o teu trabalho mais complexo. Então, se estás a colocar o trabalho mais complexo, se calhar vais perder mais tempo a fazer uma determinada tarefa. Por isso, vamos tentar arranjar uma mecânica que não ponha isso. Ok, então posso pôr 2 bolas de cada vez. Estou a aumentar a minha produtividade. E se nós pegarmos nestes pequenos elementos e começarmos a dividir e a dar-lhes contexto dentro do que é o trabalho deles, ou seja, ligar o jogo ao trabalho deles, então aí sim há esta ideia de ok, realmente isto não é só uma brincadeira, eles não vêm para aqui jogar jogos connosco, nós não vamos sair daqui com um jogo debaixo do braço, vamos aqui construir uma solução que de alguma forma pode melhorar o meu trabalho, mas também, quem sabe, pode-me dar mais algo além, quer seja uma nova, mais formação ou mais ou resultados como recompensa. Dizendo assim, por isso... Falaste de uma coisa que eu acho que é muito importante e que são debates que continuam. Eu até fiz um meme esta semana a gozar com isso, que é, são mais importantes os temas ou as mecânicas? E o pessoal tenta dividir isto entre narrativas e mecânicas, não é? Mas esquece das experiências. No fundo, o jogo é uma experiência. E é uma experiência que depende do utilizador. Pode ter significado para uma pessoa ou não para outra. Pode ser divertido para uma e não para outra. Agora, o pessoal tende a se esquecer é que as mecânicas são representações dos modelos que são... Os jogos são modelos, os modelos são modelos da realidade. Portanto, se a mecânica não tiver um significado, que era aquilo que estavas a dizer, se ela não tiver um significado para aquela pessoa, aquilo dificilmente vai ser assumido e vai ser compreendido e vai ser útil para alguma coisa.
Eu acho que isto é realmente, há aqui alguma falta como é que eu ia dizer, de bases, porque nós tendemos a explorar aqui os jogos do ponto de vista do utilizador, como hobby, como fã, mas depois facilmente entramos no sistema de questionar o nosso próprio hobby, porque os jogos são estruturas muito transparentes, estes analógicos, e acabamos por estar a fazer reflexões sobre jogos, por vezes faltando um pouco das bases teóricas. O que é que tu achas, tu que trabalhas na prática com isto, o que é que tu achas desta necessidade ou desta mais-valia, ou não, se é que faz sentido, de ter esta abordagem um pouco mais sistémica e mais científica dos jogos? Eu acho que para as pessoas que estão no desenvolvimento faz sentido e é necessário, porque nós não podemos ficar apenas com aquilo que sabemos, temos de estar constantemente a consumir as coisas que aparecem e aprender com os erros que fazemos ou aprender também com aquilo que as outras pessoas fazem. Por isso, nós temos de estar continuamente a aprender. Por outro lado, para o cliente em si, eu acho que não é preciso de estruturar, ou seja, pegar na estrutura e explicar tudo, porque, tal como tu disseste, as bases são as bases, e se nós começarmos a mostrar para além das bases, as pessoas assustam-se. E acaba por fazer um pouco o trabalho contrário que nós fazemos na sessão. O que nós fazemos normalmente, nós criamos um deck de mecânicas que tem não só as mecânicas de gamificação que podem ser utilizadas, que tenho quase a certeza que pontos, rankings e crachás hão de estar por lá, mas eles são cerca de 60, é um deck de 60 cartas, Okay. Que é para haver uma grande variabilidade. Ela tem comparações com outros jogos ou outros elementos que as pessoas reconhecem no seu dia-a-dia, que podem não ser diretamente um jogo, mas que são mecânicas de gamificação. E eu acho que o mais simples para essas pessoas, mais simples e mais eficaz ou eficaz, é isso, é apresentar exemplos. Porque a partir do momento em que nós começamos com os termos técnicos para pessoas que não compreendem, vamos acabar por destruir aquilo que conseguimos fazer numa sessão de edição. Nós, pessoas que estão no terreno, nós temos que constantemente aprender, não só com aquilo que nos dão para a mão, como com os casos que temos, como com tudo o que aparecer daí de novo, de outros especialistas, de outros pontos de vista. Isso é obrigatório. Uhum. O que estás a falar também parece muito importante. Eu tenho sentido isso também no modo como vou aplicando jogos. E uma das definições que eu tenho encontrado e características é uma que diz que os jogos são abstrações tornadas concretas. What? Sim, que é aquilo que permite passar do abstrato para o concreto, e é por isso que são metodologias de saber fazer e não de saber saber. Eu não percebi o que é que tu quiseste dizer com isso. É complexo. Ou seja, tu partes de conceitos abstratos e Sim. consegues concretizar fisicamente no jogo a tal mecânica Ok. que é abstrata, e consegues tornar uma coisa concreta, por exemplo, num pick-up and delivery, uma coisa Ok. abstrata, não é? Mas consegues pôr um caminhão que leva uma carga e percorre uma distância e vai A para B. Ok. Sim, 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 sim. Ok? Ou seja, o jogo Faz é mais o sentido. modo de transformar algo abstrato em algo concreto. Ok, ok. E por isso é que nós aprendemos fazendo nos jogos, e por isso é que eles são tão impactantes. Ok, sim. Mas os jogos não são isso. Isso é uma definição para uma coisa que os jogos fazem. Uhum. Ok. Sim, sim, sim. Sim. Aliás, a definição que eu gosto mais de jogo é do Solomon Zimmerman, deves conhecer também, em que diz que são arenas de conflito Sim. com interações e resultados mensuráveis. Acho que esta está brutal, até porque não põe aqui diversão em lado nenhum, e eu acho que isto é muita piada para partir para a diversão. Um, havia, Há muitas maneiras de ver. eu gosto desta porque baralha as pessoas logo. Não, porque também parte de uma frase impactante. É impactante dizer arena. Pois, É arena, impactante. conflito e Conflito. gladiadores. Sim, 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 sim. Quando falarmos de storytelling, isso vai ser muito importante. As palavras que usamos para dizer as mesmas coisas é realmente boas escolhas. O que eu queria te perguntar agora, se entre gamifications, ou gamificação e serious games, tens preferência por alguma?
Para ser sincero, daria preferência à gamificação porque não experimentei os Serious Games na parte de aplicação. Tive a possibilidade de experimentar sem saber que era um Serious Game, porque na altura ninguém sabia o que é que isso era. Não existia, aliás, vamos dizer assim, não existia os Serious Games, a palavra, e foi um evento de formação em que o objetivo inicial era gestão de conflitos, gestão de pessoas, e a partir de onde foi-nos apresentado uma coisa brutal. Eu não sei quem é que eram estas pessoas, não me recordo. Fiquei na cabeça o jogo, e depois quando comecei a ouvir, comecei a associar. Foda-se. Eu joguei um Serious Game e não tinha percebido. Basicamente, e tu vais perceber isto, um tabuleiro gigante numa mesa muito grande, éramos 30 pessoas, vários grupos divididos. Os grupos foram escolhidos aleatoriamente, achávamos nós, mas não. Foram escolhidos com um propósito específico. Foram manipulados. Completamente, sem surpresa. Foi espetacular. O objetivo era construirmos uma cidade, ordenamento. Isto foi para uma empresa do ambiente, por isso tínhamos que ter em consciência tudo o que era a parte ambiental. E nós ficámos numa mesa, o meu grupo, que era um grupo muito que falava muito, era um grupo energético, cheio de energia. E nós ficámos no canto mais afastado da mesa, com uma coluna ao nosso lado que estava sempre a mandar música. Sempre que nós pedíamos, tínhamos que dar a volta à mesa, porque eles colocaram uma grade a tapar entre a passagem mais pequena, ou seja, nós tínhamos que fazer assim um círculo, e havia tempos de mercado. O mercado flutuava e tu tinhas que ir lá depressa comprar coisas para conseguires construir. Tínhamos o objetivo de pôr todas as pessoas dentro de uma casa, mas o dinheiro que nos deram com a quantidade de pessoas era irreal. Ou seja, nós tínhamos 200 pessoas para pôr num prédio pequeno, imagina assim. E se não alimentássemos, não gastássemos dinheiro para alimentar, elas morriam. Bem, o jogo continuou, nós falhámos redondamente, havia pessoas que faziam assim, com de guita, recebiam bué de dinheiro. Nós não estávamos no board, no board, não tínhamos ninguém, porque como não tínhamos dinheiro, não podíamos entrar para o board. Então eles decidiam tudo para a cidade e nós estávamos na parte mais fora. O que é que acontecia? Para ganhar dinheiro na parte de fora da cidade, o que é que tu fazes? Constróis indústria. Básico. Indústria ligada, as pessoas ficam mais tristes, porquê? Porque estão ao pé da indústria. Então tínhamos aqui um pau de dois bicos. Não vou contar mais, vou-te explicar só o que é que sucedeu. No final, o debriefing, nós estávamos extremamente lixados com F grande, porque eu já percebi que estava a dizer asneiras. E pai, disse, olha, eu não gostei, achei que a sala não estava bem distribuída, eu queixei-me 3 vezes da coluna que estava aqui a dar música e eu não conseguia nem sequer ouvir o que é que vocês estavam a dizer. E no final disse assim, ok, ainda bem que vocês todos notaram isso, porque na realidade os grupos foram partidos deste modo. Nós identificámos um perfil em algumas das pessoas, queríamos juntar as pessoas que se mostraram mais líderes durante a primeira parte, todas no mesmo grupo, para que houvesse maior discussão, que foi o vosso caso. Vocês tinham um caminho mais longo para que pudessem ter menos hipóteses de conseguir valores mais baixos. Tinham uma música aqui mesmo para desmotivar, e sempre que vocês pediam uma coisa extra, nós dizíamos que não. Isto foi programado. E quando eles fizeram isto, quando abriram o jogo às regras, eu disse assim, fosga-se, que experiência do caraças. E pronto, isto foi o meu único Serious Game. Eu fiquei extremamente interessado em prosseguir com alguma coisa deste género, ainda não tive a oportunidade. Por isso vou-me mantendo embebido com este tema sempre que te ouço. Por isso um dia tenho a certeza absoluta que o hei de experimentar. E aí ter à frente pessoas, aí ter um jogo de tabuleiro, aí ter um objetivo com esse jogo e aí de conseguir ensinar alguma coisa às pessoas. Mas ainda não posso escolher o que é a minha preferência. O que é fantástico é que agora com estes jogos todos, estas coisas, né, que nos ensinam mecânicas e componentes e tudo, temos aqui inspiração suficiente para fazer jogos rápidos. E o que eu tenho feito, como tu sabes, é pegar em jogos que já existem e dar-lhe pequenas adaptações e usar como series games. Para além de outros que vou criando, mas isso. Outras guerras. Posso fazer-te uma pergunta? Pode. Eu tinha outra pergunta para te fazer sobre isto. Então pronto, então força, faz primeiro, depois eu faço a seguir. Era sobre esta comparação entre serious games e gamification. Uma das coisas que eu tenho dito nas formações que tenho dado sobre isto é que, pelo menos a gamification na sua formato mais simples, a motivação é extrínseca, normalmente, pelos prémios que tu ganhas fora do sistema de jogo. E enquanto os serious games não ganhas prémio nenhum e a tua motivação tem que ser intrínseca.
Tu já explicaste aqui que com a gamificação que vocês fazem já é diferente, já torna o próprio jogo ou ato interessante. Mas muita da gamificação que existia era ganhar prémios e ganhar acesso a coisas, que era uma coisa extra-jogo. Tu achas que esta modificação está a aproximar mais os dois conceitos de jogos, de gamification e de serious games? Primeiro, deixa-me tentar desmistificar uma coisa. Na gamificação existem os dois tipos de motivações. Eu acredito que nos serious games a motivação seja plenamente intrínseca. Sim, acredito que sim. E tu que tens essa experiência, acabaste de comprovar por aí. Nós tendemos a equilibrar os dois, porque achamos que tem que haver um bocadinho de cada, ou seja, tem que haver realmente o interesse da pessoa em se motivar para utilizar o jogo para poder melhorar, mas também faz parte da gamificação poder ter algum tipo de estímulo extrínseco. Nós fazemos uma grelha em que colocamos o tipo de recompensas que nós queremos, quer sejam coisas, né, stuff, o extrínseco, quer seja poder para decidir alguma coisa, quer seja acesso a stuff e qualquer coisa que é social, que é a parte social, que é outras pessoas poderem reconhecer-te como especialista. Pronto, e nós balanceamos as nossas recompensas nestes 4 parâmetros para que não seja só coisas, não seja só, ok, eu vou fazer, este mês faço 100, para o próximo mês faço 105, recebi um grande prémio, no mês seguinte eu faço 100 e quero o mesmo prémio, deixou de ter interesse. As pessoas já querem sempre um pouco mais, se for só motivação extrínseca. Por isso, nós achamos que tem que haver um equilíbrio. Okay. Para elas não se sentirem desmotivadas, porque se demos sempre a mesma coisa, vai acabar por não haver. Já não tem interesse. Sim. Aliás, uma das críticas que tem sido feita até na literatura à gamification é mesmo o facto dessa motivação tender a ser sempre extrínseca. O que te leva a que nem é essa questão de desmotivares, é tu desligares os objetivos daquilo que estás a fazer, da recompensa que tu ganhas. Ou seja, tu fazes só aquilo para ganhares a recompensa e nem estás a refletir no que estás a fazer. Yeah. E isso para mim parece-me que neste momento, tal como está desenvolvida a gamificação, é um falhanço. Yeah. Não funciona. Funcionou há 10 anos, provavelmente, quando isto começou, mais ou menos, mas neste momento não faz sentido. E ainda é uma tendência muito atual. E isto acho que é muito mais difícil de fazer, de gerar esta motivação intrínseca. E aí sim é preciso trabalhar muito bem as mecânicas, é preciso trabalhar muito bem os perfis. E essas coisas, como tu referiste, que é uma coisa que nos serious games tem que estar. Se isso não está, não é um serious game, não dá, não funciona, falhou porque ninguém está a ganhar nada fora do sistema de jogo. O que eu poderia dizer é que uma boa diferença que eu posso identificar entre o serious game e o gamification é o time spam. A gamificação, o objetivo são resultados a médio e longo prazo, enquanto o serious games é curto prazo. Tu tens um objetivo e terminas no momento em que estás a aplicar o jogo, que depois pode ter resultados posteriores, mas todo o sistema é colocado na aplicação do jogo. Por isso, acho que é uma das diferenças que eu consigo ver nos dois sistemas no serious game e na gamificação, e que eu acho que são complementares. Ou seja, eu até acho que uma maneira de juntar as duas coisas seria vamos resolver problemas, aplicamos um serious game para explicar o que é qual é o programa que queremos fazer e tentarmos descobrir qual é a solução, e a seguir aplicamos uma solução que saiu daí num processo de gamificação a longo prazo. Acho que seria um bom casamento em termos de junto. Não sei, diz-me tu, vês o serious game a ser aplicado de uma forma continuada para alcançar objetivos? Sim. Tu tens alguns casos até de alguns autores que recomendam que o jogo nunca acabe. Ou seja, um contínuo. Imagina, por exemplo, estás a planear a tua cidade. Estás constantemente a fazer isso. Nunca paras. Estás sempre a jogar. E a tua motivação é sempre intrínseca porque no fundo estás a melhorar a tua própria cidade através do jogo, portanto nunca para e estás sempre a interagir. Isso mais na minha área do planeamento, que é aquela que eu trabalho mais. E tu podes definir o jogo também para os tempos que tu quiseres. Portanto, mas normalmente tendem a ser mais rápidos, sim. Até porque é controlável. Isto advém da realidade. Normalmente estas coisas estão associadas a projetos que têm durações, têm financiamentos, têm coisas e não podem continuar indefinidamente. Até mesmo eu, quando aplico jogos em contexto formativo e contexto de projetos, tem que ser muito rápido. Eu, por exemplo, quando faço uma formação deste género, ou dou um curso ou faço uma dinâmica, raramente eu tenho mais de um dia.
ou às vezes só tenho meio-dia. Sim. E não dá para muito, não é? Uhum. Temos que ser muito criteriosos. E esta vantagem de conhecer os jogos, e especialmente estes jogos deste género, destes jogos atuais, ou que nós chamamos de jogos de tabuleiro modernos, nós conhecemos bastante bem os tempos de duração, o que é uma vantagem muito grande para construir depois então soluções. Até porque os series games, nós falámos sempre aqui de criar jogos, eles podem ser também adaptações. Desde que no total, no final, nós tenhamos um jogo inteiro, é um series game na mesma. Claro. Portanto, o que eu tenho feito de testes e ensaios, e tenho escrito algumas coisas para artigos neste momento, é realmente desta interligação entre vários jogos, para no total termos um grande series game. O que é outra abordagem, como muitas outras. Isto é uma área muito nova, como estávamos a falar até na preparação. É tudo muito, muito novo. Há coisas aqui que têm 3, 4 anos, não tem mais do que isso. E apesar de dizerem, isso são conceitos muito teóricos, eu já ouvi muitas vezes isto. Se nós fôssemos ver então a literatura, é um bocado ao contrário. Nenhum destes exemplos é feito sem um caso prático. Estão sempre associados a casos práticos. Por exemplo, os artigos que eu tenho submetido a alguns artigos são sempre de casos práticos. São dados que eu recolho das experiências e vi, testei, experimentei, vi a pessoa a reagir daquela maneira, e é isso que é publicado. Não é uma coisa filosófica intangível. Claro, isso faz com que o artigo seja mais interessante e se baseie realmente em dados mais concretos. Por isso fica completamente de lado a possibilidade de ser um caso teórico, porque toda a tua experiência advém daquilo que tu fazes, daquilo que experiencias com as pessoas que estão à tua frente. Isso faz um bom segue para a pergunta que eu queria fazer. Qual é que é o teu jogo preferido de colocares na mesa para um serious game? Qual é aquele que te demonstrou mais resultados até agora? Isso é uma boa pergunta porque a resposta é nenhum. E todos. Lá está, depende do objetivo. Okay. Temos que definir sempre o objetivo previamente. No entanto, há uma coisa que é essencial, que é, isso eu uso sempre, em todas as sessões, que é o primeiro jogo para fazer o quebra-gelo. Sempre. Com os participantes. Independentemente do assunto. Porque nós precisamos de... Isto entra na teoria da racionalidade comunicativa. Nós temos que desconstruir as pessoas. E vem, por exemplo, nós queremos levar as pessoas para o círculo mágico. E é no círculo mágico onde vai acontecer literalmente a magia e é que nós vamos trabalhar. No entanto, para as pessoas entrarem nesse ciclo mágico, ou num contexto colaborativo, ou participativo, que dizemos, desta racionalidade comunicativa e colaborativa, nós temos que destruir, por exemplo, as relações de poder. Temos que destruir as hierarquias. E temos de criar uma coisa que é uma linguagem comum. Um sentimento de pertença ao grupo. E eu costumo fazer isso com, por exemplo, com o Dixit, com as cartas. Faço aquilo, meto as pessoas a fazerem um bocadinho de storytelling sobre elas próprias. E isto acaba por nivelar, por libertar tensões. E as pessoas partilham algo delas, vai ficar na memória dos outros. E a partir dali já criaram algo de comum. Há histórias que só eles é que sabem. E, portanto, a partir dali, eu nem preciso de saber se ele tem um doutoramento, se ele não tem a escolaridade obrigatória, se ele ganha muito dinheiro, se ele veio numa bombaça a conduzir até ali, se ele veio a pé, não interessa nada disso. Interessa é aquela narrativa que eles construíram, que é sobre eles, e que a partir dali então podemos trabalhar o que nós quisermos. E eu tenho aplicado sempre isto. Não é sempre o Dixit, depois depende dos contextos, mas é um jogo que tem funcionado muito bem. E até foi esse jogo, ou essa abordagem, que me fez começar com isto, que foi num projeto europeu na altura, em que era de participação sobre economia circular, coisas deste tipo. E era preciso ali qualquer coisa para nós iniciarmos o processo. Eu tive a ideia de criar isto. E realmente a partir daí foi o abrir disto. Portanto, são pessoas e nós temos de criar as condições para elas entrarem no sistema, porque elas sozinhas não vão entrar. Eu estou sempre a dizer isto, que é, para tu queres que um projeto aconteça com pessoas a trabalhar em conjunto, não podes pegar nelas e despejá-las numa sala. Isso não vai funcionar. Não vai. E mesmo os jogos colaborativos, muitos falham porque não conseguem precaver isto. O alpha player é terrível. Pode ser bom se nós quisermos trabalhar isso. Mas para envolvermos as pessoas todas é complicado. A não ser que a pessoa realmente queira ser conduzida. É bem interessante, senhor. Temos que falar sobre cerveja e board games um dia. Tu, como o Bruno dos jogos narrativos, não é? Foda-se. Dos role-playing games, diz-me uma coisa. Tu achas que estes jogos novos são muito secos? Achas que falta alguma coisa? É uma grande pergunta. Eu sou um curioso mais das histórias
porque eu gosto de sentir quando vou jogar alguma coisa, tenho que pôr na visão daquilo que o game designer pôs-nos ali à frente, não é? Muitas pessoas simplesmente querem saber as regras, ou seja, despidas da narrativa, e não entendem o que é que o game designer quis fazer com o jogo. E eu acho que uma das coisas mais interessantes para se experienciar num jogo de tabuleiro é compreender o que é que o game designer quis nos oferecer. Ou seja, como é que ele imaginou a experiência que nós vamos ter. Que depois pode ser totalmente diferente, mas porque nós nunca vamos saber o que é que ele imaginou, mas é tentar compreender. E nem toda a gente pensa assim e eu acredito nisso. Por isso, a primeira coisa que eu faço é ir à procura da história, nas regras, para perceber qual é que é o meu ponto de vista, qual é o ponto de vista que eu tenho que pôr. O exemplo mais fácil é o meu jogo preferido, o Dominion, que tem carradas e carradas de cartas. É um jogo que dá para jogar 1 milhão de maneiras diferentes. As regras são bastante simples, inclusive as regras adicionais estão todas escritas na carta que tu escolhes. Ok, à parte disso, ninguém, durante anos e anos, não, meses e meses, quando nós jogávamos o jogo, nós jogávamos muito, sabia que cada um de nós era um nobre que estava a disputar um território. E quando tu colocas na explicação do jogo a pessoas novatas que estão a começar esse jogo, a parte da história que foi criada pelo game designer para aplicar no jogo, o jogo torna-se tão mais interessante, ou a dinâmica social torna-se tão mais interessante, e eu vi isso no primeiro evento que a Elemento fez em fevereiro deste ano ainda, antes do coronavírus, foi no Concurso Nacional de Leitura. Nós tivemos 60 miúdos mais 120 pais numa sala que iam passando e nós tínhamos a Beatriz, que faz parte do Elemento, que descia ao nível dos miúdos, né? Baixava-se e explicava a história do sushi roll. E eu comecei o que é? Ela está a contar uma história. E eu fiquei completamente apaixonado pela maneira como ela pegou nas mecânicas que estavam lá escritas e explicou a história do que era o sushi roll e qual é que era o papel dos miúdos. Miúdos entre os 8 e os 16 a jogarem misturados. Sushi roll é para mais de 8, acho eu. E eu disse, ok, realmente aquilo que eu tenho visto nos jogos é que existe uma história que tem um parágrafo, parca, e existem outras que têm um livro. E não há meio termo. Há pessoas que têm muito isso em conta, os game designers que realmente constroem uma carga emocional daquilo que produzem e que as pessoas depois não leem, e depois há aqueles que nem sequer se interessam por isso e metem o jogo à venda. Eu gosto de sentir um jogo no meio termo, gosto de sentir qual é que é o meu papel, gosto de olhar para o lado, para as pessoas que estão à minha volta quando estou a jogar o jogo do Alien, o Nemesis, e olhar na cara delas que elas vão me lixar pelas costas, mas porque faz parte do jogo, porque foi esse o intuito, porque é essa a história. Mas se não houver nada por trás que diga isso, que isso é uma coisa que é expectável de acontecer, então não é tão sério, é só mais um jogo. Olha, não faças barulho, ou anda comigo que é para ganharmos pontos, não sei o que mais. Essa história, essa magia perde-se. Por isso, é fácil perceber que nos jogos de tabuleiro, a minha porta para o Magic Circle é viver a história, viver o ambiente social na narrativa que o game designer criou. Isso. Pronto. Acho que respondi à tua pergunta. Sim. Entras na narratologia, claramente. Narratologia, exatamente. O teu perfil é o dos narrativos. Mas há outros, né? Há quem só quer o sistema, quem só quer resolver o sistema e não quer saber nada da história. Eu sou matemático, eu adoro mecânicas, adoro contas, adoro ver o equilíbrio das mecânicas à minha frente, eu gosto de partir um jogo, adoro testar protótipos. Eu jogo muito mais protótipos dos jogos reais. Nas últimas 3 semanas acho que joguei 2 jogos no Tabletopia e tudo o resto foi protótipos. Tudo. Acho que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, é ajudar outros criadores como eu. Eu não criei nenhum jogo ainda. Calma. Ajudá-los a ver, não é os erros que eles estão a fazer, é as aprendizagens que eles têm que fazer. E é fantástico ver pessoas a colocarem temas onde não conseguiam, ou seja, temas em jogos que eram jogos abstratos, pessoas que explicam as regras e não têm noção que existe uma história por trás ou que pode existir uma história por trás. E quando nós damos esse toquezinho, o jogo torna-se tão mais interessante e tu vês o jogo a evoluir, fantástico. O protótipo é uma coisa que ainda está em desenvolvimento, é tão fofo. Claramente, então tens aqui um perfil equilibrado, porque lá está, nós
Por isso é que são definidos cada vez mais perfis e depois nós tendemos a manifestar elementos de vários. E por Claro. vezes nem sempre é no mesmo contexto nem no mesmo jogo. Podemos apreciar certos elementos mais narrativos num jogo, mais sistémicos no outro. É um pouco assim. Não é isto, não é muito branco e preto. É muito cinzento. Lá está. Há perfis que eu como perfil mais narrativo gosto de jogos mais narrativos, mas eu adoro jogos matemáticos que me obriguem a fazer contas e se calhar nesses jogos eu já não tenho esse perfil tão narrativo, por isso acho que os perfis também podem ser diversificados dentro da própria pessoa dependendo do jogo que é colocado, e é isso que é fantástico nos jogos de tabuleiro, porque está tudo ali dentro daquela caixa. Eu gosto dos jogos sistémicos e tal, em que tem que fazer planeamento e cálculo e tal. Embora seja um bocado heurístico, eu não gosto de fazer as contas até a minúcia. Vou muito pela minha percepção, a minha leitura que faço logo do ambiente. Eu sou capaz. Gosto de comentar isso. Isto vai funcionar, certeza. Mas, no entanto, por exemplo, depois adoro jogar a 6, pelo menos uma vez ou duas por ano, o Game of Thrones, o board game. Pela aquela tensão toda, aquela carga toda, aquilo é único. E a história que depois se conta no final. Porque aquilo depois dá para contar uma história de tudo aquilo que aconteceu. Por exemplo, eu adoro isso, né? Ainda há jogos que joguei tipo há 3, 4 anos e ainda me lembro perfeitamente como é que aquilo foi. Portanto, depende do contexto. Ou então adoro o Arquipélago, não sei se alguma vez jogaste. Estamos ali, somos os mãos da fita a colonizar as ilhas do Pacífico. Depois há crises e revoltas e depois tens situações em que é preciso, por exemplo, gastar recursos para apaziguar aquilo e ninguém tem. Ninguém tem. E depois quando a coisa aperta, não, afinal, se calhar tenho aqui qualquer coisa que dá e tal, pronto. E acho que isso é fantástico. É fantástico ver isso. Eu tinha aqui pelo menos mais uma pergunta. Isto até já vai um bocado longo, mas não quero saber. Vai para o canal na mesma. Quem quiser ver, quem não quiser não vê. Tu falaste muito em digital. Foste falando. No entanto, tu trabalhas muito com o analógico. Na tua perspectiva e na tua experiência, o facto de dominar jogos analógicos, que tu dominas, conheces, que trabalhas com eles, sabes, testas protótipos e fazes críticas de jogos e análises e melhorias e constróis, o teu conhecimento de jogos analógicos é importante para o mundo contemporâneo, não é? Para fazer esta gamificação na realidade, nas empresas, mas é também importante para o apoio aos jogos digitais. Completamente fulcral. Vamos ver as coisas assim. Eu trabalhei 10 anos seguidos na área do ambiente, na parte mais do turismo, e o meu hobby sempre foi jogos de tabuleiro, jogos narrativos, sempre andei por lá. E foi a construção do meu hobby, ou seja, da minha consultoria de jogos, de protótipos, de dinamizar a comunidade, que eu tenho o trabalho que tenho hoje. Para isso é o primeiro ponto, ou seja, eu não era o que sou agora sem os jogos. E aliás, até foi uma reflexão que eu fiz até há pouco tempo, para estar a ver qual é que eram os 3 pontos fortes individuais, numa das skill shares da vida, né, que a gente vai fazendo formação, e eu coloco os jogos como uma das minhas mais-valias. Agora, fazendo essa ponte para a gamificação em si, tudo o que tu advenhas de jogos, quer sejam digitais ou analógicos ou narrativos, é uma aprendizagem que pode ser transversal, ou seja, pode passar de uns para os outros. Nós, na empresa, fazemos coisas analógicas porque somos uma empresa que cria soluções digitais, mas nós tivemos muitas possibilidades de criar projetos analógicos, e por isso faz todo o sentido dizer que, ok, e quais é que são as skills que estão dentro da equipa? Existe mais do que uma pessoa que trabalha em jogos analógicos? Sim, vamos aproveitar. E acredita, grande parte daquilo que eu sei que faço nos jogos, na parte digital, advém dos jogos analógicos, totalmente. Porque as mecânicas podem ser mais lentas, né? Porque são feitas na realidade, são feitas real time, enquanto no digital é calculado por um computador a milissegundos, mas na realidade elas existem nos dois lados. Por isso, é um paralelismo, nós podemos rapidamente tirar de um lado e colocar do outro. E é fulcral mesmo. E é mais um ponto que nós podemos adicionar ao poder dos jogos que os jogos têm. E isso é um tema totalmente à parte, não é? O poder que os jogos têm. Nós podemos falar aqui da quantidade de coisas que os jogos nos podem dar e que os miúdos que hoje em dia são apontados pelo dedo que não fazem mais nada que não sei jogar, e que uns anos mais tarde têm
capacidades de resolução de problemas e de respostas a crises que mais ninguém vai ter porque eles tiveram esta experiência que os pais não compreendem. Andaram a treinar anos e anos, não é? Exatamente. E as pessoas não percebem. Nós temos que colocar a nossa lente, que é a lente de ver as coisas com o positivismo e ver o que é que nós podemos aprender com aquilo que temos à nossa frente. Se nós olharmos para a telescola e começarmos a queixar que aquilo é mau, nós começamos a dizer, mas tu estás-te a queixar, mas o que é que tu podes fazer de melhor? Não podes fazer nada. Aquelas pessoas estão ali a dar o melhor possível, estão ali, tu podes olhar para elas e dizer assim, o que é que poderia ser melhorado? Mudaste a lente. Tu não podes melhorar, mas podes dizer o que é que pode ser melhorado. Mas o facto de dizeres que aquelas pessoas estão a fazer mal ou que aquilo foi mal, não vai fazer com que aquilo seja melhor. Por isso, é a mudança de lente. A partir do momento em que nós colocamos a lente, ok, os jogos têm realmente um poder muito grande e que o meu miúdo que agora está a jogar 4 horas por dia, eu peço-lhe alguma coisa e ele não me responde, aí há um problema. Mas se ele responder e está a jogar 4 horas por dia na mesma, what's the problem? Porque temos que perguntar aos pais se jogam com os filhos ou se sabem o que é que os filhos jogam. E os pais vão responder que não sabem. Aí é que está o problema. Se os pais jogarem com os filhos, e aí os jogos de tabuleiro são bons para isso. Impecável. Por isso é que eu vou buscar 3. Estamos a socializar, estamos cara a cara, estamos presencialmente. É tudo transparente, não é? E é sempre colaborativo, sempre, mesmo que seja competitivo, porque o sistema de jogo não está automatizado. Precisa de alguém para dar à manivela, não é? Portanto, são bons por isso. A minha última pergunta, e esta é a minha, mas se tu quiseres depois continuar com mais perguntas, continuamos. Mas a minha última pergunta era sobre aquilo que tu falaste também, que foi a Elemento, que é uma associação que parece que vem trazer aqui umas coisas novas. Assim, então, para desmistificar o que é Elemento, Elemento é basicamente uma associação que se juntou com várias pessoas de vários tipos de... há pessoas que vêm do analógico, vêm do digital, vêm dos narrativos, com um objetivo, que é colocar tudo no mesmo prato. A Elemento vem trazer aqui uma maneira de mostrar que os jogos são ferramentas de ensino, ou seja, são ferramentas que podem levar às escolas e às bibliotecas uma nova maneira de... Uma nova maneira, não. Uma maneira adicional, porque nós não queremos substituir aquilo que o ensino já dá, queremos ajudar os profissionais a fazê-lo de mais uma maneira. É dar mais uma ferramenta para as pessoas que querem ser diferentes, que querem inovar. Eu sinto que houve, antes do Covid, uma paralisação da maneira como as pessoas ensinavam, ou seja, a educação formal existia e acontecia, não inovava, e com algumas experiências que foram feitas em escolas, simplesmente experiências de jogos de tabuleiro na mesa ou de jogos narrativos, os miúdos estavam focados. Para já, a primeira coisa, jogos. Os miúdos focam-se. Segunda, pessoas que realmente se importam com aquilo que estão a fazer, né? Que conhecem os jogos, como tu disseste. Serious games não se pode fazer se tu não conheces os jogos. Ponto. É fulcral. Tens que saber o objetivo que queres alcançar para conseguires utilizar esses jogos. E nós, na Elemento, nós com a nossa paixão de jogos, com a nossa crença de que realmente podemos fazer alguma coisa para estes alunos, para estes professores, nós queremos dar um passo em frente, queremos assumir, neste momento não é a liderança, porque não existe ainda nada disto nas escolas, assim, neste modo. Já existe nas escolas. O que nós queremos é chegar a um ponto de dizer assim, ok, tem aqui mais uma ferramenta, podem utilizar isto desta maneira, não queremos ser nós a dinamizar, queremos é que os professores aprendam connosco como o fazer e poderem incorporar isso nas suas aulas. Nós já temos o vosso caso, da malta de Leiria, da Asterisco de Leiria, que já faz isto nas aulas de ensino, enriquecimento curricular. Nós sabemos que é muito difícil. É muito, muito difícil. Nós não queremos ser os dinamizadores de uma sala de aula, nós queremos ser os facilitadores de uma ferramenta numa sala de aula que é controlada por um professor que tem o conhecimento dos miúdos. Ou seja, se nos derem os miúdos para as mãos, nós não os conhecemos, temos pouco tempo com eles, não vamos conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Por isso, eu acho que o trabalho que vocês fizeram aos Asteriscos é fantástico e é um exemplo, e é uma coisa que nós já dissemos assim, ok, se isto acontecer, nós temos que pensar muito bem, porque já percebemos que existem muitas dores para conseguir fazer isto, e provavelmente mais dores do que propriamente proveitos, e proveitos não estamos a falar de dinheiro, estamos a falar de realmente aprendizagem dos miúdos. Por
Por isso, acho que o que nós queremos fazer é tentar dar ferramentas aos professores que podem olhar para os jogos de uma maneira diferente e podem utilizar esses jogos para ensinar alguma coisa aos miúdos. Nós não ficamos só pelos jogos analógicos, nem pelos jogos narrativos. Temos algumas pessoas que já estão na área dos esportes, por exemplo, e que têm algum peso aqui em Portugal. Também sabemos que é um ponto de partida, também sabemos falar com os pais, perceber se os pais jogam na mesa ou em casa ou no computador, tentar dar algum tipo de formação aos pais do que é que isso representa, não é? Se eles quiserem jogar Roblox, é aquele do Lego, Roblox. É um jogo que os meus jogam, também não sei. Os meus ainda não jogam isso. Nós podemos dar-lhes algum tipo de highlights sobre isso e tentar mostrar o que é o Fortnite e o que é o Counter-Strike, etc., para eles perceberem. E ultimamente o que nós estamos também a tentar fazer é que nós temos alguns eventos que gostávamos de avançar, nomeadamente o Rock in Rio Kids. Já estamos aí selecionados para fazer uma série de atividades com o Rock in Rio. Estamos a desenvolver o Roll Lisboa, que há de ser também este ano, desde que o Covid deixa. E recentemente estamos neste momento como parte da equipa consultiva da Lisboa Games Week, onde vamos estar a organizar a parte de gamificação da DGE, ou seja, da Direção-Geral da Educação. Isto foi uma coisa de última hora, ou seja, nós tínhamos uma missão, aliás, uma visão, que era fazermos parte do desenvolvimento de um currículo de jogos nas escolas, e a possibilidade de nós este ano, ou seja, no primeiro ano de existência, estarmos já conectados com a Direção-Geral da Educação num grande evento, num evento de destaque, é para nós já uma mais-valia, e quem sabe que possa dar aqui asas a outras associações também a poderem estar presentes nas escolas de uma maneira diferente, que não seja tão difícil. Não é fácil, não. Não. E pronto. E realmente é isso, por enquanto. Vamos ver. Já me parece muita coisa. Impressionante. Impressionante. Não sei se queres dizer mais alguma coisa. Não, queria te agradecer por me convidares para este teu cantinho, dar-te os parabéns por conseguires ter sempre tempo para fazer os teus vídeos, ou seja, para desenvolveres a tua paixão, porque faz com que as outras pessoas estejam atentas e dizer que eu hei de conseguir fazer a mesma coisa, e isso dá alguma vontade a todos os criativos e criadores de conteúdos que queiram dar esse passo em frente. Nós conseguimos, é só termos... Obrigado. Queremos. E é fácil, porque fazer melhor do que isto também é difícil. Não sejas tão fácil. Não é muito difícil. Porque isto é tudo muito feito quase de improviso e no imediato. Lá está, é uma paixão. E é assim que eu acho que tem piada, pelo menos para mim. Impecável. E pronto. Então, olha, acho que foi muito bom. Tivemos aqui mais de uma hora. Que é aquilo que não se deve fazer nunca numa coisa destas, mas pronto. Não quer saber. Não, vai tudo assim, não quer saber. Quem quiser ver, põe para a frente. Paga o mesmo, portanto é igual. Pronto, eu gostei muito. Espero que tenha alguma utilidade também para quem realmente tenha interesse nisto. Eu acho que falámos aqui de coisas relevantes e que por vezes é preciso ir a cursos caros, a conferências dispendiosas, a coisas que não estão muito acessíveis. Eu acho que nós falámos aqui de coisas que podem ser interessantes e úteis nesse aspecto. Portanto, acho que foi muito bom, gostei muito de estar aqui contigo, neste nosso cantinho, não é? Que é cada vez mais uma rede de cantos e que eu acho que vão vir coisas muito boas no futuro e que isto do Covid, apesar de parecer que nos vai condicionar muito nos jogos presenciais, eu acho que vai ser uma oportunidade imensa, porque vamos perceber como é que o digital existe, está aí, é muito bom, no entanto nós precisamos de existir na prática uns com os outros. E então vamos começar a escolher coisas. E eu acho que os jogos de tabuleiro e os jogos analógicos vão ser uma das escolhas. Eu também acho que sim. Estou mesmo crente. Portanto, vamos abrir aqui um culto e coisa. Ao Santo Meeple. Santo. Tão bom. Parece muito bem. O São Meeple vai estar connosco. Vá. Tchau. Grande abraço. Porta-te bem.